Pessoal, uma boa noite. Boa noite a todos que estão entrando agora, que estão aí acompanhando essa nossa live. Também uma boa noite para quem vai... Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem vai acompanhar depois aí pelas nossas mídias. É um prazer estar aqui para mais uma live, dando seguimento aí na nossa programação. Mas antes da gente começar a falar sobre a live de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a Planner. A Planner, para quem não sabe ainda, né? A Planner, ela é uma assessoria integrada para jogadores de futebol, presta serviços para planejamento financeiro, concierge, parte jurídica, contábil, todo o suporte no exterior, né? Os atletas vão para fora, precisam aí de um suporte. Temos o secretariado online, que é para o atleta não se preocupar com nada. A gente cuida até das contas do atleta. Falei sobre o concierge, né, que a gente ajuda o atleta nas suas mudanças, algumas assessorias até fora do Brasil. Então, entre outras, né? Então, a Planner, ela tem 2 anos de idade. Nós temos hoje mais de 260 atletas atendidos, e isso é motivo de orgulho para nós, porque mostra que a gente tem feito um bom trabalho. Com todo esse crescimento, nós também precisamos aumentar o nosso suporte, né? E hoje a gente conta aí com 52 a 53 pessoas, colaboradores ou parceiros, todos imbuídos de prestar a melhor assessoria para o atleta. Então é um número aí considerável, né? E o atleta ele pode ter certeza que ele vai estar sempre bem assessorado com a Planner. Então é um motivo de alegria a gente estar aqui hoje. Hoje a gente vai dar seguimento à nossa série, que é a Planner Dom. Essa série aí que a gente está indo hoje para a 4ª live. As primeiras 3 nós já fizemos. A primeira foi com o Leandro, da Ter Investimentos, Leandro Alves, que é um dos nossos responsáveis pelo Family Office. Foi um sucesso, foi muito legal. O tema, inclusive, foi como investir nos momentos de crise, nesse momento de crise, né? Então, foi fantástica. A segunda nossa foi sobre direito desportivo, com o Dr. Leonardo Laporta, que é uma referência hoje em desporto no Brasil, desporto esportivo, né, no Brasil. Ele é um cara totalmente preparado, está no mercado há bastante tempo e deu uma aula para nós, né, deu uma aula para os atletas, né, de como se portar, principalmente nesse momento, né, onde há tanta insegurança contratual para os atletas. Então foi muito bacana também. A terceira que a gente fez foi sobre inteligência emocional no futebol, com o Elton Ganzert, que é o nosso Master Coach na Planner Sports. Também foi fantástica a live, porque falamos muito aí sobre como a mente, né, ela pode ajudar o atleta a desenvolver o seu futebol e ter um desempenho aí formidável, ele atingir o pico, né? O quão importante é a nossa mente, ela tá bem, né? Então, muito legal. Hoje nós vamos para a 4ª live. Nós vamos falar hoje sobre transição de carreira. E é um prazer para mim muito grande. Já aí ele vai estar conosco aí, o Adailton. Prazer muito grande, porque é um grande amigo. Inclusive, deixa eu aqui chamá-lo. Meu amigo Adailton. Tudo bom, amigo? Tudo jóia, graças a Deus. E contigo, como é que tá? Tudo ótimo. Muito obrigado pela possibilidade de conversar aqui com você. A gente já conversa bastante, né, por telefone, a respeito de tanta coisa que a gente objetiva, que a gente está concretizando. Eu fico feliz em estar fazendo parte aqui dessa sua live. É a minha primeira live, né? Estou ainda me adaptando com essa nova tecnologia. Porém, estou muito feliz de estar aqui com você. A gente que agradece. Eu te confesso, né, e a gente conversava sobre isso há um tempo atrás, sobre como a gente tem que estar se adaptando aí a essas novas tendências, né? Essas tecnologias, né? E hoje, principalmente, a gente está aí um pouco forçado por todo esse cuidado aí com essa pandemia. Isso daqui tem sido uma ferramenta fantástica, né, para a gente atingir muitas pessoas e levar informação, né? Levar informação, ajudar as pessoas. Então, eu mesmo tenho assistido algumas lives e agora a gente aqui desse lado levando informação, né? Então, tem sido muito legal. Exato. E para nós é um prazer, cara, é um prazer mesmo. Para mim, pessoalmente, é muito legal estar com você, porque a gente, como você falou, a gente conversa muito por telefone e muito particular, né? E hoje a gente está aqui conversando, aí muita gente nos acompanhando, né? Então,
é muito legal isso. E eu estou feliz demais de poder hoje falar um pouquinho de algumas áreas, de algumas coisas que são aí comuns para nós, né? Você já passou um pouquinho, né? Mas está aí num pós-carreira de muito sucesso, então você tem muito a agregar para nós, porque você é uma referência, isso eu posso dizer. Quem conhece o Adailton sabe que o Adailton é uma referência, tanto quando foi atleta e agora como ex-atleta, a maneira que se porta, como ele conseguiu seguir aí, ele vai falar um pouquinho depois, como ele conseguiu seguir aí no pós-carreira de uma maneira tranquila, né? Fazer essa transição aí de uma maneira legal, e é esse um dos temas hoje que a gente vai falar. Então, assim, primeiro te dizer muito obrigado mais uma vez, dizer que você é um parceiro, você é um amigo, você é um sócio, né? Temos aí alguns negócios e que temos uma aliança muito grande, né? Uma sinergia muito grande em fazer o bem, fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é o intuito maior de tudo. E isso me deixa muito feliz e sei que também te deixa muito feliz. Então, se apresente, fale um pouquinho quem é o Adailton, onde jogou, o que está fazendo, para a galera conhecer aí, e a gente está aí. E depois eu vou te encher aí de algumas questões que vão ser muito legais. Não, fica à vontade, amigo. Eu sou Adailton, né? Fui formado no Vitória, aqui da Bahia. Durante 10 anos eu joguei aqui na divisão de base do Vitória. Daqui eu fui para a França, para o Stade Rennais. Fiquei 2 temporadas e meia lá. Saí, vim para o Santos. Fiquei 3 anos no Santos, entre 2007 e 2010. Quando eu fui para a Suíça, fiquei 2 anos e meio no Sion, no UFC Sion. De lá, eu fui para a China, para o Henan Jianye, né? Time lá bem do centro da China. Saí da China, voltei para o Sion. Saí do Sion, voltei para o Bahia. Do Bahia, fui para a MLS, para o Chicago Fire, né, dos Estados Unidos. E terminei minha carreira em 2017 no Miami FC. Então, assim, eu diria que o que Você mais... falou o Santos aí? Falei. Você falou, né? Falou. Foi 3 anos, depois verdade. da França. Verdade. Eu digo, Thiago, que eu sou muito feliz com a carreira que eu tive, porque pelos percalços que eu passei, ter chegado a jogar no alto nível, para mim foi muito bacana, né? Ter tido uma experiência, mesmo que curta, na seleção brasileira sub-20, sub-23. Para mim, fiz muitos amigos, e eu falo para todas as pessoas que me conhecem que o meu maior título é poder retornar para o local onde eu passei, sendo bem acolhido, e voltar a falar com os amigos que jogaram comigo e ser bem ouvido. Então, assim, esse foi o meu roteiro enquanto jogador de futebol, porém outra vida tem que nascer, né? Porque a gente acaba de jogar muito jovem. Eu parei com 34 anos, né? Principalmente devido às lesões que eu tive. Operei 5 vezes, dentre as quais 4 vezes o ligamento cruzado anterior e uma vez o pubis. Então, assim, o jogador ele tem que entender, e aí é o tema que a gente vai ainda, logicamente, abordar aqui, que ele não tem a gerência da própria carreira, entendeu? Então, assim, eu ter passado por tudo aquilo que passei, né? E ainda ter conseguido, graças a Deus, jogar até os 34 anos e obter algum nível de sucesso, eu fico muito feliz com isso. Que legal. E é exatamente isso. A gente quer aí escutar você. Como eu falei, você é uma referência para nós. E em cima disso, né, que você falou, de ter jogado com pessoas lá atrás, de ter trabalhado na seleção brasileira, e as pessoas que te conheceram lá, né, continuam sempre tendo boas informações suas, etc. E tal. Isso aconteceu comigo, né? Por incrível que pareça, meu treinador hoje aqui É verdade. aqui no mundo árabe é o Paquetá, né? O Marcos Paquetá. E ele me falou, pô, eu trabalhei com o Adailton na seleção sub-20, o Paquetá era o treinador da seleção na época. E ele, sem saber, né? Eu comentei, tem um amigo, Adailton, tal, bababá, e ele falou, pô, trabalhou comigo, etc e tal.
e aí rasgou elogios para você sem eu falar. Aí eu falei, pô, professor, tudo isso que você está falando aí, eu assino embaixo, cara sensacional, referência, na época já era um líder, então muito legal isso, e acho que isso a gente tem que... isso é mais uma coisa que às vezes passa batido para o atleta, né? O quanto ele tem que, durante a carreira dele, que marca ele quer deixar, ficam de lembrança dele, né? Qual é a postura daquele atleta? Isso é tão legal, né? O cara que é mais novo, passa um processo da carreira toda e chega no final sempre com uma postura legal, uma postura reta. Isso é muito bom, cara. Isso facilita, inclusive, e eu acredito muito nisso, para o pós-carreira. O cara que tem uma boa carreira, uma carreira reta, sem... Hoje a imprensa, né, cobre tanta coisa, mas aí o cara, sem uma fama ruim, vamos dizer assim, sempre com uma fama de um cara reto, etc. Uhum. O pós-carreira dele tende a ser muito bom. Você concorda com isso? Eu concordo. Porém, a gente vive num país que primeiro, é um país que o esporte mais importante é o futebol, correto? Exato. Quando você começa a jogar futebol, nem que seja na sua escola ou no seu bairro, se você for um pouco mais qualificado, visivelmente mais qualificado do que os outros, você começa a ser popular na sua região, entendeu? E aí, quando você parte para um time na divisão de base, você começa a ser mais popular do que o outro naquele nicho que você está da divisão de base. Porém, veja, quando nós fomos campeões mundiais sub-20, eu posso te dizer com toda a certeza do mundo que ser campeão mundial sub-20 não quer dizer nada. Nada. Veja bem, assim, graças a Deus eu consegui fazer a minha vida, consegui fazer a minha carreira, porém ali, naquele mesmo time, eu tenho diversos atletas, companheiros, amigos, irmãos, que estão passando dificuldade financeira. A final que a gente jogou e que Marcos Paquetá foi o nosso treinador, a gente jogou contra a Iniesta, da Espanha. E Iniesta está numa outra esfera. Então, assim, temos numa final de Mundial Sub-20 pessoas que hoje estão falidas e temos pessoas que estão numa pessoa, né? Que eu acho talvez só ele e mais alguns do Brasil que também realmente estão numa esfera diferenciada, estão numa outra esfera. Então, assim, só naquela final, os primeiros 11 de cada lado, apenas 25% eu posso dizer que conseguiam um sucesso incrível. Uns 40% conseguiam uma carreira correta, e eu me incluo nesses 40%. Mas o restante, Thiago, sendo bem sincero para você, eu conheço muitas histórias dos nossos amigos que estão passando dificuldade. Então, o problema é o seguinte: nosso país não educa corretamente o jogador para que ele tenha o mínimo de coerência para saber que quando ele está sendo o melhor no seu bairro, ele está apenas sendo o melhor de um dos milhares de bairros que existem em um país que comparado com todo mundo, ainda muito pequeno. Então, assim, a vaidade junto com o orgulho, junto com o início de uma boa liquidez no banco, eu acho que é uma bomba relógio, pronta a explodir a qualquer momento, entendeu? Perfeito. E é legal você ter entrado já nesse tema, porque é algo que a gente vai pontuar muito aqui nessa live e obviamente é algo que chama muita atenção, né? Essa questão da transição de carreira, ele requer um cuidado tanto da parte pessoal do que você passa e justamente nessa questão de planejamento, de planejar a carreira na parte financeira, parte contábil, na parte de seguros. O atleta ele tem N riscos, então o atleta ele precisa de uma blindagem, é necessário. Eu estava lendo até alguns artigos hoje, depois eu vou até ler aqui alguns artigos, falando, e um deles ele fala que pouquíssimos atletas, na esfera de 60%, que eu acho que até, assim, pelo que eu vivo o futebol, é muito mais do que essa estatística, mas a matéria estava falando, o artigo estava falando que 60% dos atletas não se preparam para o final da carreira. Sendo que esse final da carreira, Dailton, ele pode chegar com 40 anos,
38, que é o comum, uma carreira perfeita no futebol, 38, 40 anos. O Zé foi até 43, 42, mas aí tem goleiros que vão até... É exceção, né? É exceção. Mas ela pode ser podada e pode acabar muito antes. Eu estou com 31 anos hoje, eu tenho atletas que jogaram comigo em diversos outros clubes que estão com a minha idade e estão sem clube há 1, 2 anos. Sim. E assim, estão muito perto de parar de jogar. Porque você fica com 30 anos, 31 fora do mercado, é muito difícil você voltar para um mercado legal. Então, assim, é muito legal você falar isso, e eu já vou te lançar aí uma pergunta aí. Uma pergunta ou um tema. Vamos falar como tema, não vou lançar pergunta, para a gente ter um bate-papo mesmo. Perfeito, né? Perfeito. Quando que você acha, Dailton, que o atleta ele precisa começar a se organizar para o final da carreira? É uma pergunta que eu tenho uma resposta, mas você pode ter outra, outro pode ter outra. Claro, enfim, claro. Quando que você acha que é o período que ele tem que iniciar essa organização para o final? Veja, eu prefiro falar através dos exemplos que eu tentei exercer durante toda a minha vida, não só a carreira, tá? Quando eu era menor, meus pais colocaram como prioridade a educação. Então, assim, com 12 anos eu comecei a fazer inglês. Eu não entendia muito por quê, né? Mas minha mãe falou, não, vai ser importante para você, né? Ou seja, eu comecei o meu pós-carreira quando comecei a fazer inglês na escola. Por que eu falo isso? Legal. Porque hoje eu consigo, assim, conversar em diversos idiomas, consigo ter uma visão de mundo de acordo com diversas culturas, e isso para mim é muito mais rico do que ficar rico com futebol. Então, assim, honestamente falando, eu não acho que tenha que existir uma distinção entre a partir de quando ele deve começar a se preparar para o fim de carreira. Eu acho que o ser humano, e aí, infelizmente, a gente ainda vive num país que a educação não é prioridade, correto? Mas eu acho que a família tem que transmitir para o filho os valores necessários para que, independente de como for a carreira dele, que ele tenha uma continuidade de vida de qualidade. Vou te dar um exemplo. Minha irmã, ela é médica. Ela começou a ganhar dinheiro com 38 para 39 anos. Dinheiro assim, mais dinheiro, vou dizer assim. A gente, Thiago, começa a ganhar dinheiro com 18 anos. Pô. Só que a carreira acaba com 34 em média, quando você ainda é muito jovem para viver a vida. Então, eu concordo que a gente tem que se preparar desde sempre, porém, o nosso grande erro, ao meu ver, é achar que a gente tem que se preparar para o final da carreira. Eu acho que é um pouco o tema e falar, a gente tem que se preparar para a continuidade de vida. Porque, veja, eu vou fazer uma provocação aqui. Quantos amigos você tem que terminaram com muito dinheiro e estão depressivos? Quantos amigos nós temos que acabou com muito dinheiro e depois da carreira conheceu a esposa de verdade, começou a entrar em atrito e se separaram? Então, eu acho que a preparação é contínua, entendeu? Não tem que ter um marco. Eu acho que o ser humano tem que ser melhor preparado. Melhor do que dizer a partir dos 25 anos ou a partir dos 18 anos. Eu acho que a nossa preparação, e aí vai muito a favor do que a gente está desenvolvendo, né? As nossas empresas fazem. Quem olha para você nunca vai ver uma pessoa que está querendo se aproveitar de alguém, porque você está com sua vida resolvida, entendeu? Está com sua vida resolvida. O nosso propósito é olhar o ser humano antes de olhar um percentual de êxito ou de não êxito. Porque eu sempre falava para os meus agentes, né? Infelizmente, eu tive, em algumas oportunidades, eu tive mais experiências. Não que todos sejam ruins. Mas eu falava assim, por que você não está cuidando de fulano? Porque não está te dando dinheiro? Nunca esqueça que ele é 100% dele mesmo. Porque fala assim, não, 50% dos nossos jogadores estão bem empregados, mas um é 100% dele mesmo, entendeu? Então a gente olha o ser humano e eu acho que a gente tem que preparar mais as pessoas, não por pós-carreiras apenas, a carreira apenas, mas sim para ser um cidadão de bem, entendeu? Enfim, é uma visão um pouco mais, holística da coisa, mas é como eu penso, entendeu?
Perfeito, você está coberto de razão, você está coberto de razão. E o quão é importante, justamente uma parte que você falou, do cara tá sempre se preparando, né? O cara tá sempre... porque, assim, a fase de... o cara é jogador de futebol por um pequeno período. Inclusive, você me dá a liberdade de roubar uma frase que é tua, que você falou outro dia assim... Com certeza não é minha, anotei. tá? Eu devo ter visto em algum lugar, tá, Thiago? Então, pode falar à você vontade. viu em algum lugar, você falou, eu já roubei de você, já vou falar para outra pessoa também, estou falando na live. E geralmente é assim, essas frases, né? Mas você falou assim, o atleta, ele já inicia parando, né? Por quê? Porque ele sabe que ele tem um prazo de validade. Então, ele vai ser jogador de futebol até um certo período. Ele tem prazo de validade. Então, a importância dele estar se qualificando, a importância nessa transição toda de carreira dele, ele está se aprimorando em alguma coisa, fazer um curso, buscar informação, ainda mais hoje, né, Dailton, que está tão mais fácil, né, você buscar aí informação, você buscar aí bons ensinos, né? Boas teorias. Então, hoje está muito mais fácil. O atleta, ele, a todo momento, ele tem informação. A gente é bombardeado de informação o dia inteiro. Então, se souber filtrar para o teu benefício próprio, o atleta ele tem aí um caminho muito legal. Então, é importante o atleta, muito legal isso que você falou, do atleta ele tá se preparando de uma maneira contínua, né? Isso é fundamental, porque a vida vai seguir. A vida vai seguir. E eu tenho muitos exemplos do que você falou, muitos exemplos de caras que terminaram com uma condição muito legal financeira, mas que não estão preparados para aquilo. Ou mais, vou te falar, atleta que não precisa mais jogar por questões financeiras, e o cara está ali com 39, 40 anos, está resolvido e quer continuar jogando. Sabe? Às vezes não tem nem condição física, mas quer continuar jogando. Por quê? Porque o cara não se enxerga fora daquele universo, fora daquele nicho, né? Então, quão importante é, durante a carreira, já ir galgando alguma coisinha, já ir se preparando para que esse período de transição pós-carreira ela seja mais suave e seja mais leve, né? Isso é importante para o cara, importante para a família, importante para a sociedade no geral, né? Exatamente. Uma outra pauta para a gente levantar, eu tenho algumas pautas, tá, Beto? Então a gente vai trocando ideia aqui. Fica à vontade, tá? amigo. Tá então, tarde para você, porém para mim ainda são 6h30, tá? Rapaz, você tá em Salvador, né? Uhum. Aí tá calor aí? Aqui não faz frio, né, amigo? Aqui deve estar uns 28 graus à noite. Não, 28, porque assim, 20 graus em Salvador, nego já começa a sair de blusa, né? Todo agasalhado. Meu irmão, aqui, essa semana, bateu 43. 43. E o pessoal tá falando que ainda vai esquentar. Coisa Senhor boa. amado, Senhor amado. Coisa boa. Isso eu não sinto nenhuma saudade, tá? Só para deixar aqui. É demais, cara, demais. Passa do ponto. Durante a transição, né? Durante a carreira do atleta, você considera importante quais pontos o cara... Na verdade, você já meio que pincelou, mas para a gente reforçar isso, quais pontos exatamente você considera importante o cara focar? Por exemplo, o cara está durante a carreira ali, ele começou e ele quer se preocupar para se preparar ali para o pós-carreira e tal, ele quer... Quais pontos ele precisa cuidar mais? Parte financeira, parte educacional, parte emocional, enfim. O que você considera importante? Ou todas as coisas? Ou mais alguma coisa? O que você... Eu, assim, muitas coisas, né? Porém, eu traria aqui como... para a gente ter um pouco mais de atenção em duas coisas, né? A primeira, ele tem que ter foco total na sua carreira e mentalmente ele tem que se fortalecer. Porque nenhum jogador, por melhor que seja, se não for forte mentalmente, não vai atingir o seu ápice na performance,
tá? Eu acho que esse é imprescindível para o atleta, porque ele vai ser colocado sob pressão em todos os momentos, a não ser que ele fuja da pressão e se contente com uma condição de coadjuvante, né? E uma outra coisa que eu acho que é fundamental é ele, ainda focando na sua carreira, ele ter a humildade de saber que não dá para fazer tudo bem, tão bem quanto é jogar futebol. Eu estou direcionando dessa forma porque vou até ilustrar com um exemplo, tá? O meu penúltimo time foi o Chicago Fire, né, lá da MLS, e eu tive um problema de pubis. E Chicago é uma cidade grande, tem grandes hospitais, né? Foi uma experiência incrível. Aliás, a melhor cidade que eu já morei de longe foi Chicago. Que legal. E eu tive um problema de pubis. Quando eu fui para o médico do melhor hospital de lá, ele chegou para mim e falou assim: você vai viajar para Filadélfia para fazer a cirurgia. Eu falei: mas doutor, aqui não é um grande hospital, aqui não temos grandes centros. Ele falou: porém, o melhor cirurgião de pubis para atletas de futebol está na Filadélfia. O que eu estou querendo dizer com isso? Lá eles são muito específicos. Eu era bom em jogar futebol, porém tinha que ter uma pessoa boa para cuidar da minha carreira, tinha que ter uma outra pessoa boa para cuidar das minhas finanças e uma outra pessoa boa para cuidar da minha nutrição. Se o atleta tem uma mente, um foco 100% na sua carreira e tem pessoas qualificadas e ele é humilde o suficiente para saber que não sabe fazer tudo, aí eu acho que tem uma grande chance de ter uma carreira muito boa, entendeu, Thiago? Então, assim, eu traria essas duas coisas porque eu sei que são fundamentais, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Você pontuou algo muito legal, inclusive a questão do fortalecimento mental. A gente falava na última live que a gente fez aqui na Planner, sobre essa questão da inteligência emocional, né? Do quão importante é o atleta ele estar com a mente fortalecida, ele estar preparado para todas as dificuldades que ele vai enfrentar, e a questão do foco, né? Porque assim, o atleta não hoje em dia tem tanta coisa que influencia o atleta, né, por desempenho, tanto da parte do corpo, né, nutrição, etc. Tal, mas imprensa, torcida, hoje tem 300 tipos de rede social, família, muita coisa para a cabeça do cara. Então, se o cara não tiver bem fortalecido mentalmente, Exato. né? Então, o que acontece? Muitas vezes ele tem alguma área da vida dele, vamos dar o exemplo da parte financeira, ou do cotidiano, está meio desequilibrado. Isso pode vir a refletir no desempenho dele. Com certeza. Ele, né? O cara que que está com algum problema fora, que está com... Enfim, ele não vai conseguir mentalizar, não vai conseguir ter a concentração total. Você concorda comigo que o desempenho ele pode ser afetado por esses problemas? Concordo plenamente. Eu vou dar um outro exemplo nítido na minha vida, que foi assim, eu não vou dizer que foi um erro, porque eu não me arrependo, né? Porém, quando eu tinha 30 anos, eu tive o meu filho, né? E quando você é pai, você sabe o que significa um filho, né? Porém, naquele instante, eu estava no Bahia, me recordo. Eu virei, estou fazendo na minha leitura, tá? Eu virei mais pai e esposo do que atleta de futebol. E minha carreira começou a descer a ladeira. Por quê? Antes, Thiago, eu tinha uma rotina de chegar no clube 1 hora antes do treino para fazer os meus alongamentos, o core, academia. Tinha minha rotina. A partir do momento que eu foquei, eu diria, muito mais da família, porque a família tem que sempre ser um foco, correto? Mas eu desfoquei do futebol para focar muito na família. Eu chegava no treino com 20 minutos antes de começar, não dava tempo para fazer a minha rotina, né? E eu que vinha de quatro operações até aquele momento, eu tinha que ter a minha rotina mantida. Então, eu desfoquei,
foquei em outras coisas que são importantes, porém não essenciais para a minha vitória na minha performance, na minha carreira, através de uma melhoria de performance. E o que foi que aconteceu? Foi nítido a minha dificuldade em manter o ritmo, entendeu? Então, o atleta de futebol, estou falando a minha tese, não Sim. pode ter um outro foco a não ser o futebol. E aí, eu não estou falando só o futebol, estou falando os esportes de alta performance. Porque exige de você mentalmente, exige de você fisicamente, exige tudo de você, a sua concentração, a não ser que você queira ser mais um. E está tudo certo, é uma escolha. Porém, aquele de sucesso, que quer obter o sucesso, tem que ser diferente, entendeu? Tem que ser exigente. Eu aprendi muito com um cara chamado Luxemburgo, que o que ele tinha de gana para vencer era uma coisa que eu chegava assim para os meus colegas e falava assim, poxa, mas ele já tem tudo. Já ganhou, acho que 6 brasileiros, não sei quantos cariocas. Ele exige até contra tal time. Porque ele quer vencer até para o ímpar. Então, assim, se você não cria para você mesmo essa gana de vencer, você vai virar um fracassado no campo, vai virar um fracassado na sociedade, vai virar um fracassado em todos os lugares, entendeu? Então, eu acho que o atleta de alta performance tem que ter um foco muito grande nas suas coisas que visam oferecer para ele grande performance. Senão, ele vai virar mais um a qualquer momento. Como foi eu, tá? E eu estou dando um exemplo da minha própria vida, que a partir do momento que eu foquei em outras coisas, eu desci a ladeira, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que alguém aí até comentou aí que aula, porque realmente é fantástico ouvir isso, porque é a mais pura verdade. O atleta, se ele não tiver o foco, e a gente vê aí alguns exemplos de atletas que estão no topo hoje, vamos pegar aí um famoso, né? Cristiano Ronaldo. Você vê que o cara, o foco dele é uma coisa fora do normal, né? Um cara que já ganhou tudo, né? Você falou do Luxemburgo, mas vamos pegar um atleta, o cara ganhou tudo e ele quer se ganhar sempre mais. Ele, quando ele chega para receber a bola de ouro lá, se ele receber a de prata, ele fica puto, né? Perdão da palavra aí, mas ele fica bravo pra caramba. Se ele não faz tantos gols, ele fica louco. Ele quer... Toda hora você vê o cara treinando, e o cara com o físico sempre em dia, sabe? Exatamente. Foco no treinamento, na carreira dele. Então, obviamente, ele é uma exceção e ele está muito acima, né? Mas a gente pode sim pegar como exemplo boas maneiras e principalmente essa questão do foco, né? O quão importante é. E eu tenho absoluta certeza que outras áreas da vida dele são geridas por pessoas preparadas para isso, né? Para que ele tenha o foco unicamente o quê? Em manter o seu físico legal em dia e desempenhar o futebol, atingir os objetivos pessoais dele no futebol, unicamente no futebol. Porque hoje, você pega o Cristiano tem rede de hotel, o Cristiano tem N negócios do mundo inteiro. E você acha que ele fica ali cuidando, etc? Não. Ele tem pessoas preparadas. Exatamente. Pessoas preparadas para isso. Então, muito legal isso. E inclusive, uma pauta que eu ia levantar aqui é justamente, a gente já meio que abordou isso, que é o quê? O atleta tendo um bom suporte durante toda a sua carreira, o andamento da sua carreira, isso com certeza vai refletir no desempenho dele dentro do campo. Então, essa pauta eu ia levantar, já matamos ela, porque realmente isso acontece. O cara tendo um excelente suporte, a tendência é que o desempenho dele Pode falar. Exato. Thiago, se você me permite também, apesar da gente já ter falado, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa trazer em evidência um pouco mais. Vou dar um exemplo. Nós que viemos de um mundo protegido da nossa família para um mundo totalmente desprotegido, que é o mundo do futebol, né? Você tem desde crianças que estão sendo aliciadas por irresponsáveis, doentes, né? Isso aí, não sei se você já conviveu com isso, eu já convivi com pessoas que são irresponsáveis, pais irresponsáveis que deixam crianças sem saber nem o que é a diferença de um gelo para uma água. Eles deixam à mercê dos leões, né?
A gente vem desde uma questão dessa para uma situação de total prestígio, correto? E aí Perfeito. o atleta, como inconscientemente ele cria um medo de todos, porque ele saiu do seio familiar de onde ele confiava, para entrar num meio totalmente que ele teme tudo e todos, né? Ele passa a entregar a vida dele para pessoas que têm apenas a confiança. Por exemplo, um cara que saiu dali que era nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas um cara que era, vou dizer, que conseguiu alugar uma casa para ele, passa a ser o conselheiro esportivo, passa a ser o conselheiro imobiliário, financeiro, passa a ser a pessoa de confiança. Ele é de confiança, porém não é tecnicamente qualificado para exercer aquilo. Então, o jogador, ele, até porque o meio usa muito nós que viemos do meio do futebol, por imaginar que somos pessoas com uma liquidez inacabável, né? Então, pensam em utilizar a nossa inocência para justamente obter o êxito que ele chama como êxito, o nome que ele quiser dar. Então, assim, a gente sai de uma situação que a gente é totalmente protegido para um total possibilidade de acontecer de tudo com a gente. E a gente entrega a nossa vida a pessoas de confiança, mas não tem a qualificação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu. Eu sempre vou trazer coisas que aconteceram na minha vida. Eu, em 2011 para 2012, entrei numa roubada. As pessoas, por acharem que, por exemplo, você deve saber, eu tenho um projeto social e a área social é a minha vida. É onde eu me realizo, né? As pessoas chegavam para mim e falavam assim, quero fazer um investimento com você e 25% do que a gente investir vai para a sua obra social. E aí eu não analisava contrato, eu não analisava o empreendimento, eu analisava somente a frase que era o meu ponto fraco. Por quê? Porque naquele momento eu ainda não tinha uma pessoa de confiança e que fosse tecnicamente capacitada para olhar para o cara e falar assim, você é um estelionatário, você não é um investidor, entendeu? Então, os jogadores ficam muito à mercê dessa rede, né, de relacionamentos e eles incorrem em muitos erros que são irrecuperáveis. Então, por isso que eu parabenizo a você, por isso que eu parabenizo o Sandra e toda a equipe Plana, porque vocês fazem a diferença. Por quê? Porque você conhece as dificuldades do atleta, você passou por isso e você hoje está oferecendo a alternativa para que ele não fique vulnerável, entendeu? Então, foi o nosso papo ontem, né? Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem, porque vocês fazem sem ter a necessidade de dinheiro nenhum que entra na conta da Plana. Não tem, né? Você está jogando, Sandra tinha a vida dela e tem a vida dela. Então, assim, vocês fazem a diferença porque o princípio do seu trabalho é fazer o bem. Por consequência, ou por coincidência, é uma empresa que precisa faturar. Porém, vocês não vão apresentar gato por lebre e querer que o atleta faça alguma coisa só para que vocês se beneficiem. Então, eu espero que mais atletas, né? Estou vendo até Dudu Cearense aqui, que é um irmão meu, você deve conhecer, façam Dudu, que nem a abraço. gente, façam que nem a gente, porque a gente quer o bem antes de querer o dinheiro, entendeu? Então, perfeito. Que a gente possa incentivar mais pessoas a fazerem isso, entendeu? Perfeito. Até em cima disso, você puxou. Eu não ia levar por esse lado, mas eu preciso falar. Quando eu e Sandra a gente sentou para conversar sobre a Planner, estruturar a Planner, a gente desde o primeiro momento a gente pensou em não botar a mão no bolso do atleta. Essa é a primeira coisa. O intuito da nossa empresa é fazer o bem. Esse é o primeiro, ajudar pessoas. Eu falei aqui na introdução, um pouquinho antes de você entrar, que a gente tinha algo em comum, né? E eu conheço os projetos sociais que você realiza e também tenho que aqui te elogiar, porque vejo o teu empenho com todo esse processo e você faz diferença na vida das pessoas também.
né? E inclusive, aí um dos nossos projetos aí num futuro próximo também vai ajudar muita gente, né? Mas isso fica para outra conversa. Uhum. Mas a Planner, ela vem para isso. Ela vem para fazer diferença na vida das pessoas. E eu vou contar um caso aqui, até se essa esposa aí ela estiver assistindo, peço até perdão, mas eu preciso citar, não vou citar o nome, obviamente. Mas é tão gostoso, e eu acho que isso não tem preço, Adailton, que é você formar uma empresa, obviamente, que precisa ter lucros, porque a gente tem colaboradores, a gente tem funcionários, a gente precisa, tem todos os nossos custos, mas de você ver uma esposa de um atleta nosso, que eles estavam numa dificuldade muito grande, pegar a pasta da nossa empresa, abraçar e chorar na paz da nossa empresa, falando assim, poxa, isso aqui me traz incrível, paz. Pô, não tem preço. Isso aqui vai fazer diferença na minha vida. Eu estava perdida, não sabia para onde ir. Nós estávamos perdidos, não sabíamos para onde ir e vocês estão nos ajudando. Esse é o intuito da coisa. Esse é o intuito da Planner. Por quê? Eu sou atleta, Dailton. Você é atleta. Eu tenho 31 anos. Você está um pouquinho aí mais velho do que eu. Mas não muito, tá, nós já Thiago? passamos... Só para constar aqui. Só para deixar claro, não muito. Tá, é importante pontuar. Ok. Mas nós já passamos por diversas situações de assédio, né, de maus negócios, né? E eu acredito que como você acabou caindo em uma cilada, eu também já fiz negócios ruins e outros mais que procuram a Planner também já fizeram. E é esse o intuito da Planner, é livrar os atletas desses riscos, exatamente desses riscos. Por quê? Porque uma roubada, veja bem, Adailton, uma roubada que o cara entre, que ele ali perca 60%, 70% do seu patrimônio, isso vai fazer uma diferença terrível lá na frente, quando ele parar de jogar. Com certeza, pô. Com certeza. Então, a Planner é para isso, é para livrar o atleta do risco, é para fazer com que ele aposente, chegue no final da carreira com uma condição legal, para a gente não ver mais histórias, Adailton, como a gente vê aí a todo momento na mídia, né? Jogador de futebol, parou de jogar não sei quanto tempo, pronto, tá sem dinheiro, tá numa condição muito difícil, não conseguiu se realocar no mercado, não se preparou, tá morando de favor. Tem N casos aí, bate no Google, aí você vai ver N casos. É isso que a gente não quer mais ver. É isso que eu, como atleta, não quero mais ver. Não quero ver colegas meus que tiveram carreiras brilhantes, ganharam e chegam no final de carreira tendo que aceitar qualquer coisa, né? O dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Pelo amor de Deus, dinheiro não é tudo. Mas ele te dá algumas escolhas. O cara que consegue se planejar legal, chega no final da carreira, ele consegue ter uma condição para se preparar para um pós-carreira. Então, é isso que a Planner tem esse intuito, livrar as pessoas, fazer o bem e livrar as pessoas do risco. Exato. E é fantástico, como eu já te falei, tá, Thiago? E eu vou só acrescentar um detalhezinho aqui, coisa rápida, que Por o favor. atleta não pode ter pressa. É uma coisa que eu sempre falo aí nas nossas conversas, a forma mais rápida de ficar rico é devagar, entendeu? Eu durante toda a minha carreira, vou dar só um exemplo, né? Eu deixei para ter o carro dos meus sonhos depois da minha carreira. Quando eu entendi que eu poderia mantê-lo. Então, assim, a gente tem muita pressa. A gente pega a primeira luva, né? A primeira premiação e estoura tudo em coisas que vão perdendo valor. Tá ao contrário. A gente está seguindo a tendência de boa parte do mundo, que não é o mundo, né? Porque tem muitas pessoas boas que estão evoluindo. Que é o quê? Tá ao contrário o mundo. A gente tem que ter paciência, tem que ter calma. A forma mais rápida de ficar rico é devagar. Não existe oportunidade imperdível, né? Então tem calma, poxa, né? Perfeito. Tem parcimônia, né? Perfeito. Obviamente, não é o contexto que eu quero. Veja bem, não quero aqui apontar dedo em ninguém também, mas o atleta, ele eu tenho o mesmo perfil que o teu, tá? Nesse sentido. Por exemplo, eu nunca tive o carro que eu sonho ter.
Nunca tive. Tem possibilidade? Tem, mas nunca tive. Claro, também isso não me faz melhor nem pior do que ninguém, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que o atleta ele é muito cobrado, talvez individualmente mesmo, em passar aquele perfil, né? Eu sou o jogador, então eu tenho que andar, eu tenho que andar com o relojão, né? O relojão, a corrente, né? O boné, não sei o quê, e o carrão. Claro que é legal, óbvio que é bacana pra caramba, né? A gente é cobrado pela sociedade, a gente está no momento também da sociedade que o consumismo está aí, né? A gente é bombardeado de propaganda a todo momento, então aquilo vai penetrando na tua mente, se você deixar, daqui a pouco você acha que tem que comprar certa coisa, tanto que você foi bombardeado. Enfim, o que eu quero dizer é que o atleta ele tem que ter o cuidado com esse consumismo exacerbado, porque ele tem prazo de validade, ele precisa cuidar do que ele ganha. A certeza do atleta, eu costumo sempre falar nas nossas reuniões na Planner, a certeza do atleta, de ganho do atleta, é o contrato que ele tem. É esse contrato. Não existe o atleta que pode falar assim, eu tenho 15, 18 anos de carreira. Claro, na melhor das possibilidades, você vai ter 15, 18 anos de carreira. Mas qual a certeza que você tem? Deus me livre, você pode ter uma lesão, acabou a tua carreira. E aí? Pode ter uma lesão, a gente não sabe. Sabe? Você pode entrar numa decadência técnica que daqui em 2, 3 anos você fica sem clube. Pode acontecer. Então isso é um cuidado. Exatamente. Isso é um cuidado que o atleta tem que ter. Calma, processo, né? Acho que tem que ter, sim, as coisas que você quer, etc. Mas tem que medir bem, tem que se planejar, tem que cuidar, porque é importante e envolve muita coisa. O pós-carreira envolve o momento, que daqui a pouco o cara faz alguns negócios errados, daí ele já não consegue ele fica com a cabeça tão cheia, entra naquilo que a gente estava falando da parte mental, ele já não consegue desenvolver e aí vira uma bola de neve, não é mesmo? Exatamente. Muita gente chega para mim e fala assim, Adailton, o que você está fazendo mesmo? Porque eu vejo você no meio da música, no meio de investimentos imobiliários, gestão de patrimônio. Eu, na verdade, nada mais, nada menos, eu aproveito a rede de relacionamento que eu sempre tive. E aí eu não sei se eu falei aqui, porém eu sempre falo que o meu maior título foi ter bons relacionamentos. E aí eu falei em Dene porque ele, enfim, era um antigo cantor da Timbalada, um cara que eu admirava muito, sabe, mas muito mesmo. E o futebol me levou um pouco para esse meio do entretenimento, né? As pessoas me colocaram, perguntaram se eu queria, eu disse que queria, né? E aí a gente passou a fazer gestão de bandas e de artistas, por mais que eu não saiba a diferença de um Ré maior para um Ré menor. Porque eu aproveitei o relacionamento, a gente criou uma equipe, e hoje eu tenho um privilégio de trabalhar com alguns artistas, a gente faz a gestão da carreira deles, né? Porém, sem a minha análise técnica ou participação técnica, eu sou apenas ali muito mais um gestor de pessoas do que da operação propriamente dita. Mas hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com 2 artistas que eu sempre admirava, poxa, que é o Harmonia do Samba e Dene Denan. Então, assim, o futebol abre portas que a gente não tem ideia até onde pode chegar, né? Então, o jogador, estou falando diretamente para os jogadores, que é o nosso público praticamente, tem que entender a força que tem colocar uma chuteira no pé, não só para ganhar dinheiro, mas para influenciar crianças, para desenvolver projetos sociais, para desenvolver uma cultura social. Porque, Thiago, aí eu estou utilizando o seu espaço, peço perdão, para dar o meu recado também. Não, por favor. A gente tem um compromisso social. A gente vive para quê mesmo? É para ter uma vida fisiológica? Para acordar, comer, correr, descansar e dormir? O jogador de futebol tem um compromisso social. Ele tem que ter um compromisso social.
Não estou falando em doar cesta básica, não, porque doar cesta básica impacta o estômago. Tem que doar o seu tempo, tem que doar a sua energia para impactar o ser humano full, né, completo, né? E não ficar somente doando cesta básica para impactar o estômago. A gente tem um compromisso, entendeu? A gente tem que fazer essa diferença. E o que mais me dói, me desculpe novamente o desabafo, Não, sabe o por que é? favor. É que o mundo tem comida para nutrir todo mundo. Ou seja, Deus fez a parte dele. Agora, o nosso egoísmo, ele separa o pedinte da comida do supermercado, entendeu? Então, o jogador de futebol tem um compromisso moral em fazer a diferença social, tá? Porque não adianta nada você ser o mais rico dos cemitérios, entendeu? Então, assim, tem que ter um compromisso. E aí eu estou utilizando, repito, porque eu acho que é propício para que a gente faça a diferença, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Você pontuou muito bem. A força que o atleta tem hoje, né, principalmente no nosso país, né, Dailton? O futebol hoje, hoje não, há muito tempo, é uma referência no nosso país, né? Talvez talvez não. As crianças hoje, os meninos, desde lá de cedo, já pensam em ser jogador de futebol. E se não se tornam jogadores, vão viver futebol o restante da vida. Vão virar torcedores, vão virar fãs, etc. Então, a força que o atleta tem, muitas vezes nos passa despercebido, né? Para fazer coisas boas, né? Para fazer a diferença no mundo. Então, muito legal isso que você falou. Fica sempre à vontade para falar tudo que você quiser. E é muito legal isso, você falar isso. É muito legal porque tem tudo a ver. Fazer diferença na vida das pessoas. E o atleta, ele tem essa condição. Então, muito legal. Meu irmão, tá sendo show de bola. A gente esticou tanto, né? É tão gostoso o papo, né? A gente vai trocando informação e tal. E a coisa vai passando o tempo. Mas eu vou levantar uma outra pauta aqui no âmbito financeiro, né? A gente vinha falando dessa questão financeira, de planejamento, etc. e tal. Eu quero que você fale um pouco, né? Você falou que você está, e foi legal você ter falado sobre o que você está fazendo agora, né? O pós-carreira. Então foi muito bom para as pessoas saberem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os investimentos imobiliários, que é um investimento que o brasileiro gosta muito, o atleta de futebol gosta muito. Então, eu quero que você fale para nós, é possível ainda o investimento imobiliário, a gente estando nesse momento de crise no nosso país, né? Uma questão aí de desemprego, que a gente sabe que atinge essa parte imobiliária, mas é possível, mesmo assim, a gente ainda ter ganhos consistentes nessa área? O atleta, ele tem ferramentas para isso? Tem, lógico que tem sim, Thiago. A questão é que existem alguns mitos na nossa cultura brasileira de que a gente precisa ter uma casa própria. A gente tem esse mito, né? O sonho da casa própria. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos. Se você morar na Suíça, é melhor ter a casa própria do que alugar. Por quê? Você financia na Suíça uns juros de 1% ao ano, não ao mês, correto? E você só é obrigado a pagar em vida até 30% do valor do imóvel, juntando tudo, entendeu? Então, quando você compra um imóvel na Suíça, você tem uma condição de financiamento e de pagamento que são incríveis, correto? Então, assim, na Suíça, o sonho da casa própria é bem apropriado, né? Vamos trazer para a França, que foi outro lugar que eu morei e que eu entendi como é que funcionam as coisas lá. Da mesma forma, só que ainda é melhor do que a Suíça, Thiago. Para você comprar uma casa na França, olha que loucura. Você pode comprar, financiar. Existe um seguro. Vou dar um exemplo, tá? Vamos falar de valores. Uhum. Você compra uma casa de 1 milhão de euros mês.
por 2 anos, cerca de 500 euros, vai começar a pagar um percentual da casa depois de 2 anos em que os juros também é de menos de 1% ao ano. Então, lá na França, ter uma casa própria, além de ser um benefício, é uma boa escolha, correta? Porque a facilidade é muito grande. No Brasil, em contrapartida, aí eu não estou querendo tirar o sonho de ter casa própria de ninguém, não. Mas se você analisar as opções que você tem, tá, de negócios imobiliários, o negócio imobiliário é um mundo, né? Não existe só compra e venda. Existem vários negócios imobiliários. São tão diversificados que, se você tiver acesso a boas escolhas financeiras no mundo imobiliário, é muito melhor alugar do que você comprar. Vou dar um exemplo. Os meus pais, nessa pandemia, eles alugaram num local aqui na Bahia chamado Guarajuba, que fica no litoral, alugaram uma casa. Eu vou falar valores só para dar um exemplo, né? Uma casa que o valor da casa deve estar ali cerca de 900 a 1 milhão de reais. E estão pagando pelo mês todo 4 mil reais. Correto? Se eu pego esse valor da casa e faço a mesma escolha financeira, por quê? Porque eu não preciso de uma casa de veraneio, porque eu vou todo dia na casa de veraneio? Não, eu vou eventualmente, correto? Então, Perfeito. Se eu alugo ao invés de comprar uma casa de veraneio, eu posso pegar aquele dinheiro que está imobilizado, colocar numa operação que é muito mais rentável, e aquele dinheiro que eu vou pagar num mês todo, e é um mês importante aqui no Nordeste, por mais que exista o confinamento, que é o mês do São João, né? Geralmente é mais caro. Eu posso pegar aquele dinheiro, alocar de uma forma mais inteligente no mercado financeiro, que tem diversas formas de fazer uma alocação, e aquele dinheiro do aluguel sai sem nem você sentir. Sendo que, se você tivesse comprado aquele dinheiro, 900 a 1 milhão de reais, você teria bloqueado numa operação, teria obrigatoriedade de fazer a manutenção da casa, pagar condomínio. Se você calcular tudo, você chega a uma equação que não é bem-vinda, entendeu? Então, eu queria primeiro tirar do brasileiro essa ideia de que ter o sonho da casa própria é a coisa mais importante do mundo, né? E trazer para uma realidade que, se você tem uns contatos bons para fazer bons investimentos com pessoas qualificadas, sim, você tem uma chance, sim, de ter um ganho de capital. Perfeito. Interessante você falar isso, porque e você fala com propriedade, né? Porque você hoje é um cara que atua nesse mercado. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Você é um parceiro planner nessa questão, né? E por isso que eu toquei nesse assunto, porque são opções que a gente dá para os nossos atletas, né? Um investimento na área imobiliária. Porque, como você falou, o brasileiro ele tem isso, mas ele ficou muito amarrado, né? Aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? Lá atrás, os nossos pais, avós, isso já vem lá de trás. A questão da segurança do investimento imobiliário, da casa própria, né? Eles sofreram muito com inflação, da poupança em 92, onde o governo tomou. Então, e apenas os imóveis, né, ficaram ali fadados e reconhecidos como investimentos seguros, né? O que isso hoje, para o nosso mundo atual, ele não é uma verdade, né? Então, eu te perguntei isso porque existe sim, né? E a gente apresenta isso para os nossos atletas, opções dos atletas fazerem bons investimentos na área imobiliária, só que o interessante, o investimento imobiliário ele tem que ser com conceito, ele tem que ser com algo pensado, algo que... Não um investimento, eu vi ali um terreno aqui na esquina da minha casa, aqui um terreno, acho legal, pode valorizar, etc. Sem conceito, né? Então, esse é o cuidado que o atleta também tem que ter, né? E eu vejo muito, né? Conversa de vestiário e tal, os caras falando, vou comprar um apartamento lá, não sei o quê. Enfim, mas com que conceito, né? Então, por isso que é importante, a gente volta a bater naquela tecla de uma assessoria, né? Para essa área
porque o atleta ele tem a possibilidade, sim, de ganhar, né, nesse mercado, mas existe todo um estudo, todo um conceito no negócio. Exatamente, Thiago. A Selic ontem foi cortada para 2,90, né? Então, assim, o dinheiro no banco, ele nunca mais vai render como rendia há 15 anos. Eu me lembro que quando eu jogava ainda, né? Estava lá atrás, eu olhava a cada semana para ver o que o dinheiro tinha rendido, né? Então, hoje, se você entrar, você sai frustrado, né? Porque a condição Exatamente. de viver de renda, quem sou eu para falar, né? Mas eu acho que nunca mais vai voltar você deixar o dinheiro no banco e ter uma condição que você tinha há tempos atrás, correto? Então, assim, a Selic está baixa, naturalmente a rentabilidade também, a vida de renda no banco acabou. Porém, Thiago, e aí é uma coisa que eu aprendi muito nesse pouco tempo que eu estou nesse meio de investimentos imobiliários, eu estou há cerca de 8 anos, uma obra é um parto, entendeu? Eu vou te fazer algumas perguntas e eu gostaria de entender o que você acha. Uhum. Como que você acha que aqueles 500 pacotes de cimento foi parar na obra que você está dizendo que está investindo, sendo que você está em São Paulo e a obra é aqui em Salvador? Como é que você gerencia isso? Não tem como. Você sabe? Pronto. Como você sabe se o dinheiro que você está pagando para originar a energia que vai suprir a sua necessidade na obra que você está investindo não está sendo utilizada para uma outra obra também? Então, assim, o negócio imobiliário é muito complexo, Thiago. Então, assim, por isso que eu falo para os meninos, não é qualquer projeto imobiliário. Você tem que ter muito cuidado de como você está entrando, porque, assim, quando não tinha acompanhamento, Thiago, eu já dei o direito de errar tudo que eu podia, tá? Eu cheguei a investir grandes somas, de acordo com o meu patrimônio, logicamente, que o grande é muito relativo, né? Baseado em conversa. Só que depois da conversa, você tem que ver o que é a operação. Quem é que vai seguir a operação? Quem é que vai fazer o controle da operação? Peraí, se eu estou colocando dinheiro, por que eu não tenho um controle semanal, mensal da obra do que está acontecendo? Para eu poder intervir quando eu entender que alguma coisa está errada. Então, o grande problema é o seguinte: nós, jogadores, fazemos muitos negócios na confiança. E aí eu vou falar uma coisa que os nossos próprios investidores falam e eu corrijo. Eles falam, daí eu mando o contrato. Aí eu pergunto para eles, e aí, irmão, entendeu? Aí eles falam, não entendi. Mas eu já posso fazer a TED? Eu falei, não, pô. Manda para o seu advogado. Não faz sentido. Não faz sentido. É até uma questão educacional. Manda para o seu advogado. Verifica se está correto mesmo. Porque se não estiver correto, Thiago, ele está me ajudando. Ele vai propor uma modificação contratual que vai estar me ajudando, porque eu não tenho conflito de interesse. Eu quero que o negócio seja bom para mim e para o atleta. Porém, se não tiver advogado, ele vai criar uma condição de fazer as coisas pela confiança. E aí meu pai sempre me falou uma coisa, sabe o quê? Falou assim, meu filho, pior do que uma pessoa má intencionada é uma pessoa bem intencionada equivocada. Entendeu? Então, assim, Perfeito. Você está com boa intenção, mas deixa o advogado verificar. Deixa a pessoa que sabe fazer as coisas fazer. E aí eu volto na humildade que eu falei anteriormente. Você tem que ser humilde o suficiente para deixar cada um fazer o seu trabalho. Porque se tiver alguém com má fé, ele vai cair. Ele vai cair, Exato. entendeu? Então, Exato. Tem como ganhar dinheiro com o imobiliário? Tem. Mas cuidado, gente. Não dá para investir só para dizer assim, poxa, aqui cabem 40 apartamentos. Ok. Quem é que vai controlar a obra? Quem me garante que a obra vai sair no tempo certo? E a parte comercial? Realmente tem muita saída dessa tipologia de plano? É muita coisa, entendeu, Thiago? Então, assim, o que eu já errei nesse meio, amigo? E aí foi o que eu te falei ontem. Irmão, o que a gente está fazendo para os nossos clientes, sabe o que é? É encurtando os espaços. A gente está dando para eles o que a gente nunca teve. Porque eu já errei muito
já tomei muitos sustos, e agora, na verdade, a gente está entregando de mão beijada. Claro que não de mão beijada, uma boa oportunidade para quem vem depois dos nossos erros aprenderem com o nosso aprendizado, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Quando a gente estruturou isso para dentro da Planner, a questão do investimento na área imobiliária, muito foi, Adailton, pelo assédio que nós, atletas, recebemos, por exemplo, do corretor que vai alugar para a gente um imóvel na cidade que a gente vai jogar. Uhum. Então, aquele corretor ele já chega ali para você, daquele jeitinho, mas tem um negócio bom aqui, você vai comprar, não sei o quê, bababá, bababá, e começa a contar a história. Aí tu viaja para tua casa, chega lá, tem um corretor no teu bairro. Mas veja bem, não sei o quê, bababá, olha esse terreno, olha essa casa, olha... E aí o atleta vai entrando, e vai fazendo, achando que pelo simples ato de investir no mercado imobiliário e comprar por comprar, sem conceito, ele vai ganhar dinheiro. Exatamente. Sendo que, na verdade, ele está perdendo, né? Está perdendo. Na grande maioria, ele vai estar perdendo. E ele vai continuar. E ele não sabe daquilo. E ele vai continuar fazendo esses negócios. Então, quando a gente trouxe o investimento imobiliário para dentro da Planner, foi justamente para isso. Para livrar os atletas e dar boas opções para os atletas. É isso que a gente o atleta tem que entender. Não adianta investir no mercado imobiliário de uma maneira, qualquer maneira. Tem que existir o cuidado, ele tem que entender o que ele está investindo, ele tem que ter a segurança necessária e não porque ele escutou alguma coisa. Mas muito legal você falar isso porque é o que a gente passa, né, Adailton? A gente já errou nesse mercado porque a gente já passou por isso, né? A gente já passou, então a gente pode hoje ajudar de alguma maneira. Muito legal. Você já falou aí a questão dos juros bancários, né? Que é algo que eu ia pontuar aqui também, que hoje ninguém mais... O atleta, ele tinha muito aquilo, né? Poxa, vou viver de renda quando parar, etc e tal. Dos juros bancários, isso não existe mais, né? Não existe. O atleta vai ter que procurar outras possibilidades. E aí entra, assim, o papel dos especialistas, dele ser humilde, sim, procurar ajuda, porque é fundamental. E também conhecimento, né? Porque não é só também, entra naquilo que você falou, do entendimento, né? Não é simplesmente procurar a Planner e falar assim, toma, Planner, tá tudo aqui para você, você faz tudo para mim, toma aqui e resolve. Não é isso. Ele tem que ter o entendimento do que ele está fazendo. Isso é fundamental, né? Ele tem que, no mínimo, ter a noção ali que ele está fazendo um bom negócio, que ele tem um certo nível de segurança, que é isso que ele precisa entender. E não unicamente terceirizar e pronto, e acabou, né? É importante ele entender um pouquinho. É uma coisa que eu ia pontuar que, na verdade, a gente já abordou um pouquinho, mas, assim, o quão importante para o atleta fazer bons investimentos durante sua carreira, né? Fazer um bom planejamento financeiro. E quando eu falo também um planejamento, às vezes não é só o financeiro, porque o financeiro ele depende muito da parte tributária também, você sabe disso, envolve parte jurídica, principalmente atletas que têm um patrimônio um pouco maior. Então, é importante o atleta dar atenção para todas essas áreas. Então, assim, uma gestão global, um todo, né, dos seus ganhos, do seu patrimônio, porque nós temos muitos exemplos, né? A gente já citou aí no início da live, de atletas que param de jogar e em pouquíssimo tempo aí estão passando dificuldade, estão aí sem a opção, né? Sem a opção, o poder de escolha do que fazer. Muitas vezes o cara para de jogar, ele precisa fazer qualquer coisa para sobreviver. E isso, muitas vezes, é um grande problema, porque... E é triste, né? Você vê aí um atleta com carreira aí, passagens por seleção brasileira, grandes clubes, né? E tá numa situação pós-carreira aí, vivendo de favor. E a gente vê vários exemplos assim, né? Então, o quão triste é isso, né, Adailton? Então, a gente já apontou, eu sei isso no início da live, mas eu preciso reforçar isso porque é algo que realmente... a gente bate de frente mesmo, porque a gente não quer mais que aconteça. E aí, Thiago, uma coisa que eu falo para os nossos amigos, principalmente que tem uma cabeça como a que você tem,
Eu falo, além de você ser atleta de futebol, você tem um compromisso no meio que é de trazer para a realidade, através do seu exemplo, não necessariamente através de palavras, trazer para a realidade aqueles que estão fora de órbita. Porque, assim, quem tem um futuro promissor não é quem ganha mais, é quem sabe aproveitar as oportunidades que tem e sabe fazer o que tem que ser feito com aquilo que ganha, entendeu? Então, a gente entra numa sociedade que é totalmente utilitarista. E aí eu vou te dar alguns exemplos. Eu, durante toda a minha carreira, eu fui um cara muito precavido em todos os sentidos. Assim, nas festas que existem em clubes, eu não participava, e aí me chamavam de homossexual, nada contra, absolutamente, mas não é porque eu não ia para uma festa onde a orgia imperava que eu sou homossexual, entendeu? Utilizava carros que eram carros simples, e as pessoas chegavam e falavam assim, daí tá quebrado. E chegava no final do ano, nas férias, as pessoas me ligavam e ficavam pedindo 20 mil reais emprestado. Eu falei, irmão, como é que eu vou te prestar 25 mil reais se você está com um carro que custa 250? É incompatível com a coerência, entendeu? Então, assim, nós temos uma obrigação. Quando eu falo obrigação social, Thiago, não é somente naquelas pessoas que passam fome, não. São aquelas pessoas que estão saciadas, porém são pobres de espírito, que acham que precisam ceder, sabe? Que precisam ceder à pressão da sociedade para ter um sentimento de pertencimento. E aí eu vou falar algumas coisas que parecem brincadeira, porém, enfim, não são. Eu sou vegetariano, né? Desde 2011. O fato de eu ser vegetariano, as pessoas tiram sarro de mim até hoje. Por quê? Como é que pode ser jogador e não comer carne? Como é que pode você ser jogador, ser brasileiro e não trair sua esposa? Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, irmão? Entendeu? Então, o jogador de futebol. E aí eu falo porque é diferente demais o nosso vestiário para o vestiário de fora do Brasil. Quando eu jogava na MLS, eu via um americano com um inglês discutindo a colonização americana, né? Eu via discutindo sobre finanças. Que diferença. A gente fala sobre abobrinha, sobre besteira. A nossa cultura ainda é muito retrógrada, sabe? A gente fala muito, a gente dá valor à besteira. Então, o jogador precisa ser, assim, o que eu conversei hoje com Sandra, sua sócia. Vocês estão fazendo infoprodutos para que os jogadores aprendam um pouco mais do que vocês propõem. Sabe o que é isso? Vocês estão libertando seus jogadores. Tem muitas empresas que fazem, sabe o quê? Escravizam os jogadores. Não, deixa eu fazer isso para você, deixa eu fazer aquilo, para que ele fique na mão da pessoa. Então, assim, nós, jogadores, mais do que um sindicato, nós temos que ter amigos e capacitar os amigos, porque em algum momento, teremos uma geração mais consciente, teremos uma geração mais, enfim, mais preocupada com o futuro, entendeu? Perfeito, perfeito. É fazer diferença na sociedade num todo, né? E é exatamente esse o objetivo das nossas lives, é levar um pouquinho de informação. Obviamente a gente não consegue passar tudo aqui, né? Mas é levar um pouquinho de informação, é abrir um pouquinho os olhos das pessoas, né? Abrir um pouquinho os olhos dos atletas, mostrar que muitas vezes eles podem sim ser diferentes. Isso que você falou é muito legal e eu me identifico muitíssimo com isso, muitíssimo, porque eu sempre fui um cara que andei no caminho paralelo ao protótipo ali de jogador, sabe? As pessoas me olham, pô, você nem parece jogador, pô. Você não usa correntona, você não usa relógio, não sei o quê, teu carro é um carro confortável, tudo bem, mas não é o carrão, poderia ter o carrão lá, não faz sentido, sabe? Porque é muito maior o que a gente precisa, o que a gente... Não é isso, não é se render aí ao consumismo, a se criar ali, se vestir de jogador, né? Isso não precisa. Então, assim, também não julgo quem faz, pelo amor de Deus, não me entendam mal, não é preconceito, não tenho nada, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só acho que
Existem coisas mais importantes, sim, a serem feitas. O atleta, ele tem... você falou alguma coisa sobre... eu até perdi aqui o raciocínio, mas você falou alguma coisa e me lembrou o tempo que a gente tem em concentração, que o atleta... você falou sobre a abobrinha, né? A gente troca informação no Brasil ali, vestiário, então sobre a abobrinha, enquanto lá igual você falou, nos Estados Unidos, os caras estavam conversando sobre colonização. No vestiário no Brasil, a gente conversa sobre besteira. E aí eu vou para uma outra esfera. Por exemplo, no Brasil, aqui, graças a Deus, Adailton, eu não sei se você gostava de concentração. Eu cheguei num ponto da minha carreira que eu não estava mais suportando concentração. E graças a Deus aqui, isso é muito pessoal também. Tem gente que gosta, que dorme melhor, etc. Eu gosto de dormir na minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu prefiro. No Brasil, a gente concentração toda hora, né? E aqui, graças a Deus, aqui a gente não tem concentração. Eu me dou muito bem com isso. Sim. Mas o que eu quero dizer? No Brasil, a gente tem muita concentração, onde muito desse tempo, veja bem, claro que a concentração é importante, ali você chega no dia do jogo, o jogo é à tarde, etc. Você vai mentalizar alguma coisa, antes de dormir você vai pensar alguma coisa, etc. Isso é importante, isso faz diferença. Conversamos sobre isso, inclusive na live passada aqui na Planner, sobre você ir treinando a sua mente para o jogo, etc. É importante, sim. Mas a gente tem muito tempo livre na concentração, onde o atleta ele pode, em vez de ficar falando abobrinha com o companheiro de quarto, ele pode estar ali fazendo um curso, ele pode ali estar fazendo alguma coisa que vai beneficiar ele mesmo. Não é beneficiar ninguém, é beneficiar ele mesmo. Você está entendendo? Então, você abordou várias coisas aí fantásticas, cara. Thiago, eu concordo com você. Gênero, número e grau. Ok. Porém, veja. Boa parte dos jogadores brasileiros vem de uma família que não deram essa instrução, correto? Então, assim, eu sou daquela filosofia que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Se eu não recebi essa informação enquanto pequeno, alguém tem que dar para quebrar essa ordem das coisas, correto? Vou dar outro exemplo. Quando eu joguei nos Estados Unidos, lá na MLS, durante toda a pré-temporada, que são 6 semanas, cada semana tem 3 palestras, 3 cursos, palestras, enfim, um workshop mesmo, durante um tempo bom, falando sobre investimento, falando sobre pós-carreira, falando sobre a importância da família, falando sobre a parte psicológica. Então, assim, não sei se eles receberam da família. Deve ter recebido, porque o povo americano tem, de fato, uma questão cultural diferenciada. Você vê um americano falando, você fala assim, caramba, ele estudou aonde? Muitas vezes ele nem estudou, mas ele é capacitado. O americano é diferente, tá? Então, assim, a gente brasileiro, a gente não teve essa bagagem quando criança, e as pessoas, quando a gente chega na fase adulta, as pessoas não se preocupam em passar isso para a gente, sabe por quê? Porque estamos numa sociedade utilitarista. É importante para eles que a gente permaneça como ignorantes. Essa coisa de dizer que ignorância é uma bênção é balela. É balela. Ignorância não é uma bênção. É ruim ser ignorante, porque você está andando e não sabe para onde, entendeu? Então, assim, e aí eu volto no tema. Você, aí eu poderia citar aqui diversos nomes, né? A gente tem uma obrigação com o segmento. A gente tem que ter um objetivo dentro da nossa classe de esclarecer os atletas. Porque os atletas viram marionete na mão de todo mundo. O exemplo, Thiago, que eu dei aqui, de como você sabe quantos sacos de cimento são necessários para aquela obra. Sabe por quê? Porque eu caí nisso e olha que eu não sou tão burro assim. Em 2011, 2012, quando eu comecei a investir sozinho, achando que estava tudo certo, eu só soube depois, né? Quando eu coloquei uma auditoria, descobri os roubos, eu falei assim, eram comprados, sei lá, 100 sacos de cimento por semana, e de repente 40 era para minha obra, e ele estava fazendo uma outra obra com o meu dinheiro. Então, assim, olha o cuidado que a gente tem que ter antes de dizer sim, de assinar um contrato, antes de dizer, ok, vamos seguir. Calma. É o que a gente sempre fala para os nossos clientes, não é, Thiago?
Pô, começa devagar. Perfeito. Começa devagar, não tenha ânsia, né? Não tenha ansiedade. Então, assim, é muito complexo esse nosso meio. E a gente precisa, a gente tem uma obrigação, entendeu, Thiago? De colaborar com nossos amigos, com o nosso meio. Porque uma vez a gente instruído, nós estando instruídos, a gente tem um potencial de chegar em diversas outras classes e instruir, porque a gente recebeu. A gente só pode dar o que recebe, correto? Então, uma vez que a gente recebeu ou ofertou, Perfeito. aquele ali vira um multiplicador, entendeu? Perfeito. Assino embaixo. Fantástico o que você pontuou. A gente precisa, sim, fazer diferença. E ontem a gente conversava, né? A gente conversou aí por telefone ontem, e às vezes, a gente não tem noção do que nós estamos fazendo, do tamanho do benefício que a gente está fazendo para os atletas e para a sociedade no geral. Muitas vezes a gente não consegue medir isso. Então, assim, o quão importante é a gente estar levando informação, levando possibilidades, que a gente faz diferença na vida desses atletas, e aí vai refletir. Porque o atleta, muitas vezes, ele não tem só a esposa, o filho por trás. Ele tem ali a mãe, ele tem o pai, ele tem os irmãos. Ele tem empresa, né? Ele é uma empresa, exatamente. Então, você ajudando esse atleta, você levando informação, levando boas possibilidades, levando condição para ele, você vai estar ajudando uma galera que está por trás ali. Então, é muito legal isso. Eu acho que hoje está sendo uma live assim, fantástica, Dailton. E eu tenho uma última pauta aqui, que uma boa assessoria durante toda a carreira, uma boa gestão, né? Então, o atleta, ele criar essa humildade de procurar uma assessoria para que ele tenha o foco unicamente em jogar futebol, né? Para que ele se prepare unicamente para jogar futebol. Inclusive, na questão do suporte, por exemplo, quando vai para fora do país, você citou, né, que você saiu do Vitória, você foi direto para a França. Eu não sei as dificuldades que você enfrentou, mas, assim, geralmente são muitas. Desde a questão aí, parte tributária, questão do câmbio, como é que vai mandar dinheiro para cá, como é que vai fazer o investimento fora do país, traz para o Brasil, não traz. Essa organização das coisas no Brasil porque ficam coisas no Brasil a serem resolvidas e muitas vezes o atleta não tem o tempo suficiente para resolver todas as coisas. A questão do suporte com a língua no lugar. Então, são várias coisas. Eu estou citando essa da questão porque você foi um jogador que saiu do Brasil, foi para fora, e é algo que a Planner faz também, dá todo esse suporte. Isso é fundamental, né, Dailton, para que o atleta tenha esse suporte, para que quando ele chegue lá, ele chegue de uma maneira mais leve. Porque eu imagino que o atleta que não chega com suporte, ele vai enfrentar N dificuldades, a começar pela adaptação. Não, isso aí sem dúvida. Enfim, participei de um estudo que analisava o pós-carreira dos atletas, e o estudo, aí, veja, estou terceirizando a responsabilidade literalmente porque não foi uma análise minha, foi o que chegamos a alguma conclusão. Que o atleta despreparado, antes dos 40 anos, ele quebra. Tá? Essa é a primeira coisa. Né? Ele acaba com seus 34, 35, em 5 anos ele quebra. Só que ele quebra por quê? A gente tem que saber, né? Poxa, porque eu estou analisando atletas de altíssimo rendimento. Não estou falando um atleta que não tinha um rendimento muito, eu diria, muito grande. Então, assim, a pesquisa trouxe praticamente três porquês, né? Foi uma separação de 1 ou 2 casamentos que ele teve. Ou seja, ele não estava preparado, teve uma baixa de receita, teve uma questão de partilha em que ele, despreparado, ele não estava bem protegido, né? E quebrou, né? Com 40 anos, quebrou. Uma outra coisa é uma questão tributária. Então, assim, muitas vezes o atleta sai, não cumpre as obrigações que todo ser humano, e pode parecer que não, mas o atleta não é um ser humano diferente, tá? Às vezes o atleta acha que tem superpoderes, né? Ou seja, que ele pode tudo, também, que eu vou lá, eu sou jogador. Pode parecer que não, mas a polícia pode parar, mas ele pode ser preso.
mas ele pode cair numa malha fina e pode ser pego em erro. Então, assim, porque nós, atletas, achamos que somos, talvez, intocáveis, correto? Assim, Perfeito. Pode parecer que não, mas pode acontecer com a gente. Alguns amigos que jogaram no Japão muito tempo, e no Japão tem eu não sei se no Japão são 25% ou 24% de imposto que você paga, e como não tem um acordo com o Brasil, tem um 2,5% a 3% que você tem que pagar a mais aqui. Você tem que pagar aqui também, correto? Muito tempo no Japão. Perfeito. Quando vieram para o Brasil, não informaram para a Receita Federal. Não informaram para a Receita Federal e teve problema. Assim, a parte tributária é muito séria. E aí eu vou trazer mais um exemplo. Quando eu estava no Santos, eu cheguei da França e aí a minha pessoa jurídica para receber a minha imagem não estava pronta. E aí a minha contadora chegou para mim com a excelente ideia, né, em tese, falou: Adailton, você pode receber pela sua pessoa física e pagar os impostos como se você tivesse recebido na sua pessoa jurídica. Eu falei: pô, sim, senhora, eu vou fazer. Depois de 4 anos, quando eu estou na China, chega um boleto. A bomba. Então, eu lembro que meus pais quase tiveram um problema, enfim, de coração mesmo. Meu filho, olha o que chegou. Tiago, chegou um boleto com a seguinte informação. Prezado senhor Adailton José dos Santos Filho, não identificamos o pagamento do boleto acima. Caso tenha pago, desconsidere esse boleto. Caso não tenha pago, favor pagar até a data de validade. Irmão, chegou um boleto lá de R$1.200.000 por causa de um erro de uma prestadora de serviço. Então, assim, é muito sério tudo isso, entendeu? Perfeito. É muito sério tudo isso. Que assim, contabilidade é algo que é muito desprezado em termos de importância. A gente fala, poxa, uma contabilidade é R$1.000, R$2.000, dependendo da complexidade, Porém, um erro de uma contadora pode trazer um problema grande, como foi o problema que chegou a mim, tá? Então, assim, eu estou trazendo situações que aconteceram comigo e hoje a gente criou uma teia de cadeias para que não aconteça com outros. Com a graça de Deus, assim, isso não causou problema para mim, correto? Mas e se eu não tivesse cuidado da minha vida? Entendeu? Então, assim, esse é o segundo porquê que o jogador quebra antes dos 40. E o último, segundo a pesquisa, é a parte justamente dos investimentos. O cara que faz o investimento acha que pode viver no pós-carreira daquele investimento e dá errado. E geralmente, Thiago, dá errado. E eu vou te falar uma coisa. Não existe uma viabilidade de um investimento. Nenhum que dá certo. Nenhum. Então, a gente nunca pode ser levado pelos números que estão numa planilha. Porque o papel aceita tudo. Eu posso colocar o que eu quiser naquele papel. Pode dizer que eu vou construir 40 apartamentos e cada um eu vou vender R$1 milhão. E o VGV vai dar 40 milhões. Mas ali só vende a R$400 mil. Entendeu? Perfeito. Então, assim, o jogador precisa de... E aí eu não estou falando que tem que ser a Planner, ou a minha empresa, ou a empresa que for, não. Eu só estou querendo trazer aqui a reflexão que ele não tem a capacidade de decidir, de tomar as melhores decisões sozinho, entendeu? Então, enfim, eu queria agregar ao nosso papo também essa situação, que é algo que eu me preocupo muito, que a gente se preocupa, né? E eu acho que é algo que o jogador tem que ter um cuidado máximo. Dailton, quando eu levantei essa pauta, eu queria provocar justamente esse tipo de resposta. Então, olha que legal, cara, que legal como a gente está alinhado, e eu queria que você me respondesse justamente isso, alertando os atletas sobre a importância, principalmente algo que quando a gente vai apresentar para os atletas falam, mas o que é isso? Esse cuidado principalmente com a área tributária, isso é muito sério, a gente tem pego casos diversos nesse sentido, atletas que estão fora ou que já retornaram para o Brasil e com problemas tributários e que o atleta nem sabe o que é, muitas vezes. Então, isso não é demérito também. Às vezes, é aquilo que você falou, ele não recebeu a informação, ele não sabia daquilo, ele não tinha quem ajudasse ele naquele momento. É isso. Não é demérito. Mas é importante dar atenção para isso, porque isso vai refletir
no planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro não é simplesmente você pegar o dinheiro, fazer boas aplicações ou achar alguém para gerir o teu dinheiro e pronto, e acabou. Tem todo um planejamento tributário, jurídico, entendimento de caso a caso. Não o que serve para o Adailton não serve para o Thiago, e assim sucessivamente. Cada caso é um caso. É importante o atleta se atentar para isso. Então, eu estou felizaço que você conseguiu abordar isso. Que legal. E só trazer que... Vamos fazer uma análise. Se você pegar o seu contador e colocar para jogar no seu lugar, você acha que ele vai dar conta? Com Talvez certeza não. É pouco provável, correto? Então, assim, exato. Tem que ter aí eu vou voltar à humildade lá de trás. Correto? Tem que ter a humildade e a sagacidade de escolher bons profissionais para colaborar na sua vida. E não é só jogador de futebol, não, Thiago. Qualquer pessoa precisa ter o discernimento, a humildade e o discernimento para escolher os melhores profissionais possíveis, entendeu? Para dar o auxílio. Porque é muito complexo. Eu vou, se você me permite, mais um erro que eu cometi lá atrás. Por favor. No mesmo momento, eu cometi diversos erros, né? O cara me convenceu para fazer um investimento. Aí, eu fiz o investimento, só que o dinheiro, ele foi para dentro da empresa do cara. Ou seja, eu fiz no SCP, uma sociedade de conta de participação, dentro da empresa do cara. Ou seja, entrou num oceano vermelho que eu não sabia mais onde estava meu dinheiro. Ou seja, eu aprendi a partir dali que o dinheiro tem que ir para uma SPE, uma sociedade de propósito específico. Ou seja, para aquela empresa que só tem um objetivo, fazer aquele empreendimento. Então, assim, foram muitos erros que eu acumulei quando não tinha assessoria. E hoje, com a graça de Deus, aquilo não me afetou, né? Enfim, as coisas retornaram, então, graças a Deus, estão fluindo, né? E hoje, a gente, depois dessa... Foi o que eu te falei ontem, né? Eu falei assim, rapaz, ninguém sabe de onde a gente veio para estar aqui ofertando algo que a gente avalia e dá o ok. Então, assim, para a gente dar o ok, tem que ter vindo realmente numa condição muito boa, porque a gente não precisa convencer ninguém de absolutamente nada, né? Então, perfeito. Assim, temos um compromisso, entendeu, Thiago? Estou sendo repetitivo propositalmente. Antes de qualquer coisa do CNPJ que você abriu, do meu, a gente tem um compromisso com os nossos amigos de instruí-los e de torná-los multiplicadores dessa nossa tese. Porque, diferentemente das famílias que talvez não tenham podido oferecer isso para eles, a gente hoje tem o discernimento e tem a condição e o esclarecimento de ofertar um entendimento para eles, entendeu? Perfeito, perfeito. Dailton, incrível, cara. Foi fantástico. Se você me permite, eu preciso pontuar 3 coisas apenas. Em cima disso que você falou, uma coisa. É importante que o atleta... É uma informação irrisória, de certa maneira, mas que os atletas, alguns cometem. Gente, não existe investimento que você dá o dinheiro ou transfere o dinheiro na conta de alguém para que alguém aplique esse dinheiro para você. Ninguém pode ter acesso ao teu dinheiro. Você tem que ter o acesso. É seu, o dinheiro é seu, tem que estar na tua conta, tem que estar na tua mão. Não existe, me manda o dinheiro aqui que eu vou aplicar para você. Não existe isso, pelo amor de Deus, gente. A gente sabe de alguns casos que aconteceram dessa maneira e isso tem que ficar bem esclarecido. Não existe isso. Investimento, quem toma a decisão para onde vai o dinheiro, etc., é você. É a tua conta, o dinheiro tem que estar na sua mão. Então, isso é importante, é irrisório, porque para alguns pode falar, pô, mas isso realmente não faz sentido. Mas tem muita gente e alguns atletas que caem nessa ainda. Então, por favor, gente, não existe dar dinheiro para os outros aplicarem para você. E eu quero ler 2 artigos aqui, rapidinho, Adailton, que hoje eu estava estudando sobre transição de carreira, e 2 passagenzinhas que abrangem um pouquinho aí do final da carreira dos atletas e que me chamou um pouco a atenção. Então, eu quero ler aqui. Ele fala assim, esse primeiro artigo é do núcleofutebol.ufv.br. Eu achei interessante
a passagem ela fala assim: a transição de carreira esportiva na última fase, ou seja, na fase já final ali, né, de transição para o cara tá terminando de jogar para partir para uma outra situação, ela se caracteriza obviamente pela aposentadoria e a transição para uma nova fase da vida, né, que é aquilo que a gente falou lá atrás, né, o cara se preparar para essa nova fase da vida. O que vai exigir, olha só, do indivíduo um novo planejamento orçamentário e financeiro. Por quê? Ele não vai ter mais, vamos pôr aí um atleta que ganha 50 mil reais por mês. Ele não vai ter mais aqueles 50 mil reais do pagamento do clube dele ali, e pode ser qualquer outro valor. Ele não tem mais. Então, exige dele um novo planejamento orçamentário e financeiro, um novo planejamento pessoal e profissional. Então, a questão pessoal dele e profissional, sobre as metas que ele quer atingir a partir dali. Os autores ainda reforçam que quando essa operação ela é feita com o auxílio de profissionais da área de gestão, para que o processo da adaptação da nova fase da vida dele, ela ajuda a provocar o mínimo possível de sequelas na vida desse ex-atleta. Então, esse é um artigo bem legal, está lá no nucleofutebol.ufv.br. Então, ele quer dizer o quê? Que o atleta, quando ele está no final da carreira e ele está se preparando para aquilo, ele tem pessoas, ele tem auxílio nessa gestão para que ele chegue nesse pós-carreira com um suporte legal, as sequelas que ele vai ter vão ser muito pequenas, vão ser menores, né? Que é tudo aquilo que a gente já falou. E aqui, né, dentro desse estudo, ela se concretiza, né? Então, o quão legal é e o quão importante é o cara ter esse suporte, ele ter esse auxílio aí para esse pós-carreira, para que ele tendo dinheiro ou não, ele tenha tranquilidade para seguir. E uma outra que está no efdesportes.com, que também me chamou a atenção, que ele fala assim, ó, dentro do tema transição de carreira está também a aposentadoria dos atletas. O término da carreira esportiva resulta da combinação de diversos fatores individuais e influências sociais. E geralmente não há uma preparação, olha só, ele fala, geralmente não há uma preparação para essa nova fase. A passagem para a aposentadoria do atleta envolve mudança de posição social, tendo um grau de estresse muito grande e muitos desafios enfrentados pelos atletas. E são muitos os desafios enfrentados pelos atletas. Então, um artigo também falando que o atleta ele vai ter um grau de estresse, ele vai ter muitos desafios no pós-carreira, ele vai ter, e que envolve uma mudança de posição social. Então, o que acontece? O Thiago, o Adailton parou de jogar, ele parou de ser importante para o futebol. Claro, se ele virar um treinador, etc., tá, beleza. Mas ele parou de ter aquela importância para a sociedade, né? O viver da fama, né? Pô, o autógrafo. 2 anos, 1 ano que você parou de jogar, acabou. Ninguém mais te pede foto. Já foi, acabou. Então, é importante o cara se preparar e saber que ele vai precisar virar essa chave. E quando virar essa chave, tem que ser de uma maneira menos dolorosa. E para ser menos doloroso, ele precisa ter a humildade que você falou e procurar ajuda. E aquilo que você falou, não precisa ser a Plena, não precisa ser a empresa do Adailton, não precisa ser qualquer empresa. Ele precisa se preparar, porque o atleta tem prazo de validade. Então, isso é fundamental. Eu queria ler esses artigos aqui, porque me marcaram muito quando eu estava lendo hoje à tarde. Muito legal, amigo, muito legal. E 2 coisas aí, é uma brincadeira, mas é verdade, né? Eu me aposentei antes de meu pai, né? Meu pai tem 70 anos e ainda está trabalhando. Eu me aposentei com 34. Pode parecer que não, mas a metade da idade dele, né? Então, tem essa situação. E uma outra que eu falei brincando com os amigos que eu encontrei há pouco, lá em Pernambuco, eu falei, você já parou para imaginar que sua vida depois do futebol, se você não tiver uma atividade, vai ser uma eterna quarentena? Você vai acordar, não vai ter o que fazer. Ok, não vai ter confinamento. Porém, você vai sair para fazer o quê mesmo? Entendeu? Vida fisiológica. E aí eu vou puxar um tema que é o tema que eu quero levar para toda a minha vida, Thiago, que é o seguinte.
nós não podemos achar que viemos para este mundo para viver uma vida fisiológica. Não é jogador de futebol, não. Qualquer um. Nós temos um compromisso com Deus. Não é possível que Deus nos criou para vivermos de uma maneira totalmente descompromissada com a finalidade da felicidade humana. Como que vamos ter felicidade se temos pessoas passando fome, gente? A gente é muito insensível. As pessoas que passam fome viraram apenas uma vitrine. A gente se psicoadaptou com as pessoas que passam fome, né? Não, no Brasil tem pedinte. E acho que isso é normal. Sabe o que é ser pedinte, irmão? Sabe o que é ser pedinte? É uma pessoa que tá na rua que prefere fumar um crack a comer uma maçã. Sabe por quê? Se não sabe, a pessoa tem que ir conversar com ele. Sabe por que ele fuma um crack ao invés de comer uma maçã? Porque o crack esconde a necessidade dele de comer. Esconde a necessidade dele de ser abraçado, de receber um afeto. Entendeu? Então, além de tudo isso aquilo que a gente está falando, de um capitalismo mais consciente, correto? Temos que pensar que enquanto existir uma pessoa com fome nesta terra, que as estatísticas falam que a cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo, tá? Enquanto existir uma pessoa que passa fome nesse mundo, não seremos felizes. E não adianta ser jogador de futebol, não ser jogador de futebol. Enquanto tivermos uma pessoa passando fome neste mundo, não seremos felizes. Então, eu estou indo totalmente fora dessa nossa pauta, porque eu acho que isso aí é um assunto sistêmico. Todo mundo tem que falar sobre a fome. E não é a fome só de estômago, não, Thiago. É a fome de ser reconhecido, de ser abraçado, de ser acariciado, de ser olhado, sabe? Então, assim, eu queria trazer também como pauta a finalidade social de cada ser humano. Que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro para doar. Não é o dinheiro. Perfeito. É o tempo, é o amor, é a oração, é a energia. Vamos ser melhor para quem está do nosso lado, sabe? Vamos ser melhor para quem está do nosso lado. E aí, amigo, eu agradeço muito a oportunidade. Eu não quero também me exceder, porque eu sei que a hora aí já são quase 2 horas da manhã. Eu estou sempre à disposição para conversar com você, que é uma pessoa totalmente fora da curva. Você, Sandra, todo o pessoal da Planner, gratidão pela oportunidade de sermos sócios, que são pessoas que acrescentam muito na minha vida, e que a gente possa, de fato, irmão, fazer a diferença na vida daqueles que passarem na nossa frente. O risco existe, porém estamos aqui para diminuir, para minimizar. Olhar o ser humano de uma forma mais humana. E aí eu te agradeço, deixo aí um grande agradecimento para você, para as pessoas que vieram, participaram da live, para as pessoas que soltaram uma brincadeira aqui, que eu quase que comecei a rir. Mas, enfim, foi um grande aprendizado, foi uma grande honra estar aqui na sua presença e eu estarei sempre à disposição. Meu irmão, o que eu vou falar para você? Primeiro, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós termos a condição de fazer um pouquinho pelas pessoas. Isso aqui é muito pouco, isso que a gente está fazendo é muito pouco. A gente está levando alguma coisinha, uma palavra legal, conhecimento, possibilidades, mas que já faz diferença na vida das pessoas. Então, agradecer a Deus por podermos fazer isso, primeiramente. E agradecer você pela tua disponibilidade. Nós combinamos de fazer uma live de 1 hora, já estamos indo para 2 horas. Fantástico. Muito obrigado por podermos caminhar junto, né? E em sociedade, realmente. E eu só tenho a agradecer. Eu quero dizer que eu aprendi com você hoje. Muito do que você falou, a gente já conversa no dia a dia, nas nossas ligações, mas muita coisa eu também aprendi. E muitas pautas que eu levantei aqui, pautas que a gente não tinha nem falado e você desenrolou aí de uma maneira que eu fiquei, caramba, que bacana, que legal. Então, cara, muito obrigado. Deus te abençoe, que Deus continue conservando com muita saúde, para que você continue fazendo diferença na vida das pessoas, que os teus projetos sociais sejam cada vez mais bênçãos, e quem quiser aí ajudar também, entra lá no Instagram do Adailton, veja lá os projetos sociais que ele faz. Essa live, as 2 lives, né, 1 hora e depois mais 1 hora, elas vão, quem quiser acompanhar depois,
na íntegra aí, vai também vai estar lá no YouTube, no nosso canal no YouTube. Então, meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe, uma excelente noite para você, foi fantástico, obrigado pessoal que acompanhou também, fantástico, só tenho a te dizer que foi fantástico, parabéns para você, parabéns para nós, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, amigo. Até a próxima, né? Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.